Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, irmãos e irmãs, que delícia, né? Tava lá fora, tá fresquinho, tá tão gostoso, o céu tão vermelho, lindo. Nosso Deus é maravilhoso, né? Você olha, um dia o céu tá azul turquesa, outro dia cheio de nuvem. Eu amo ver as nuvens, falo pro Elcio, eu amo o céu com nuvem. Aí a gente vê aquele céu, cada nuvem gigante. À noite você olha para o céu, as estrelas ali, todas penduradas ali, e você fala, Senhor, só a tua grandeza, o teu poder para fazer coisas tão lindas, né? E agora eu saí lá cedinho ali fora, o céu com aquelas rajadas vermelhas, sabe assim? É a mão do Deus Todo-Poderoso pintando o céu daquele jeito, porque eu falo, só o Senhor, só o teu poder, Pai. A gente vê os pássaros, né? As flores, você olha a florzinha lá dentro. De cada florzinha, tem florzinha assim, menor que um grãozinho de feijão. Aí você olha dentro dela, ela é toda riscadinha, pintadinha. Sabe aquele capricho? Ninguém nem estava reparando, mas se você for pegar ela lá dentro, ela tem cada detalhinho, e Deus faz isso com a gente, né? Deus fez a gente de uma forma tão especial, colocou em nós, cada um de nós, uma digital, para dizer que nós somos para Ele únicos, né? Como se fosse único cada um de nós. Ele nos ama em particular. Eu falo, que Deus maravilhoso é esse? Que Deus lindo, e como não acordar e não dizer obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Ainda temos tempo, né, de nos converter, de se voltar para o Senhor, para um dia poder estar com Ele na glória eterna. Que lindo que vai ser, né? A vinda desse Jesus está próxima, irmãos. Então temos que tentar viver o melhor que pudermos, né? Cada dia pedindo que o Espírito Santo venha nos santificar, venha nos moldar. Ô Pai, obrigado, Senhor. Deixa eu falar bom dia, que só eu falei. Bom dia, graça e paz. Ele é bem... Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos por esse momento de oração que nós estamos juntos para orar, para contemplar o seu nome santo, poderoso. Como a Célia diz, está contemplando a natureza também é uma forma de oração. Nós te louvamos e agradecemos pela natureza, pelas coisas que o Senhor nos dá, né? Pela chuva que caiu antes de ontem, né? E do Senhor, como diz aqui a palavra onde que nós abrimos o Evangelho segundo escreveu João, são feitas e foram feitas todas as coisas, né? E nós só temos é que louvar e agradecer. O Senhor é santo, santo e poderoso. Louvado e engrandecido seja o seu nome. E nós vamos ler Evangelho de João. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, tá? O verbo se fez carne. Olha que lindo, irmãos. Olha, presta atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Amém, amém, amém. Gente, que coisa mais linda, né? Que você fala, Elcio? Eu falo que na criação do mundo, ele está falando assim que a palavra, o verbo é palavra, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quer dizer, ele era o tudo que tinha, né? Ele era o verbo e ele era a luz. Que lindo, né? Foram feitos por ele. Sem ele, nada foi feito, nada se fez sozinho. Ou seja, algumas coisas foram feitas sozinho, mas teve que ter uma... Por exemplo, ele disse... teve a palavra de Deus. Por exemplo, o que foi feito sozinho? A palavra de Deus, ela vai falar o seguinte, ó. Ela vai falar para a terra, produza árvores no quarto dia. E a árvore foi feita, no terceiro dia foi feita a árvore, madeira, no terceiro dia. Madeira foi feita no terceiro dia. E ele vai falar para o rio, para as águas, para o mar, produza peixes. Produza. Mas teve que ter a verbalização. Faça-se a luz. Até eu brinco muito, né? Eu falo assim que eu sou tão importante que eu sou eletricista, que eu falo que Deus falou... O eletricista é importante, que quando Deus fala assim, faça-se a luz, eu que puxei a fiação. A gente brinca com isso. Mas quando ele falou, faça-se a luz, irmãos, porque a luz dele brilhava, mas ele não era Ele era a luz. Ele era a luz. Ele é a luz. A palavra de Deus vai falar assim, que a luz de Deus, ela é tão brilhante, Célia, que ela chega a ofuscar o sol. O brilho da sua glória ofusca o sol. Então, irmãos, aí quando ele fala assim, ó, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, foi tudo por ele. E nele estava a vida, né? Nele estava a vida. E aqui fala assim, e a luz resplandece nas trevas, olha só, presta atenção nisso. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Você entendeu? Quando João estava preso, exilado lá na ilha de Patmos, o próprio Jesus revelou para ele muitas coisas do que aconteceram e foi falando para ele e as coisas que iriam de acontecer, né? João, Ana, bom dia. ele veio dar testemunho, ele está falando assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O próprio João, ele veio, né, dar testemunho e testificar isso. Bom dia, Ana. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. E aí ele vai falar assim, que não era ele a luz, mas ele veio para testificar a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aqui ele está falando que o Deus que fez o mundo é o mesmo Deus que veio no mundo em forma de Jesus. Ele vai falar do Espírito Santo também, porque no início nós passamos, no plural, o homem, conforme a nossa imagem, né? E semelhança. Né? Nós é a Trindade. E quando Jesus veio no mundo, irmãos, no versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Que triste, né? O mundo veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus, ele deixou... Pode falar. Houve um momento que os apóstolos, até os próprios discípulos de Jesus que andavam com ele, no início, antes da caminhada, um falou assim, nós encontramos aqui um homem que era aquele que as escrituras falam, né, o Messias, né, e veio de Belém. Aí um falou assim, pode alguma coisa que presta vir de Belém? Rejeitaram ele. Jerusalém, né, Célia?
Eles rejeitavam. Eu não lembro, eu acho que foi até Tiago que falou isso, se eu não me engano. Depois eu preciso lembrar. Antes de conhecer Jesus, pode alguma coisa que presta vir de lá? Porque era um lugar pequeno e era um lugar assim que não era muito querido não, né? Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu acho bonito uma coisa aqui. Quando Jesus veio e começou a andar com os apóstolos, ele começou a escolher, chamar Pedro, chamar João, depois ele escolheu os 12 e tudo, ele chamava eles de amigos, né? Não era? Era, mas uma coisa que Lindo. Hoje eu peguei essa palavra porque eu estava meditando ontem, até falei pro Elcio na hora do almoço, assim, falei, incrível, né? Quando Jesus, ele veio, ele desceu, veio para a terra, né? Quando ele se fez homem e habitou no nosso meio, ele veio como unigênito. Ele era o filho único de Deus, como unigênito. Olha, presta atenção nisso. É para isso que eu trouxe essa palavra hoje. Eu falei, gente, que lindo, né? Ele veio como unigênito. Mas quando ele se deu ali na cruz, por amor a cada um de nós, porque não mataram o nosso Jesus. Ele se deu ali por amor a cada um de nós, né? E quando ele, ali naquela cruz, ele se deu por cada um de nós, ele ressuscitou e ele voltou ao céu, ele voltou como primogênito. Ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Porque quando ele subiu, ele levou nós como filhos de Deus. Todos nós que aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Eu aceito Jesus, eu me torno filha de Deus. Aqui na palavra está escrito, Não é mas lindo, a todos irmãos? quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu acho maravilhoso isso, né? Nós éramos criaturas, né? Nós éramos criaturas. Mas quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que lindo, né? Eu fiquei ontem meditando o dia inteiro essa palavra. Eu falei assim, Deus, é muito lindo isso. Jesus tinha um carinho especial por eles que andavam, que eles ficaram assim. Quando você começa a estudar o Evangelho, depois que Jesus desceu no Hades, na mansão dos mortos, lá no Sheol, e libertou todas as almas cativas, todas, desde os princípios dos séculos, e levou para um outro lugar para ele ficar repousando, tomou a chave daquele lugar de Satanás. Não, vamos demônio. explicar, para quem não sabe, eu tem vou que ouvir. explicar. Não, mas depois eu explico esse momento. Jesus apareceu para os apóstolos. Teve um momento que ele apareceu numa praia e ele falou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Filhos. Aí já não era mais amigos, nem irmãos, era filho. Filhos, Jesus já tinha morrido. Já tinha ressuscitado. Não. Não? Ele ressuscitou. Depois ele morreu, ele apareceu, depois ele subiu. Ele passou 40 dias aqui ensinando, Eu depois sei, ele subiu. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? Não, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, já veio ressuscitado. Já veio ressuscitado. Aí ele apareceu para Jesus. Aí, ele mesmo fez um churrasquinho de peixe na praia e falou, vinde, comai, vem jantar comigo. Preparou uma comida, chamou eles. Aí eles a princípio, não conheceram. Um falava assim, olha, está parecendo ele. Já pensou, sério? Mas quando viram que era ele... Mas aí a hora que chegaram perto e viram que era ele, aí eles creram verdadeiramente em tudo aquilo que ele tinha falado que iria acontecer, né? No Deus verdadeiro. E Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou
40 dias ensinando um monte de coisa para ele, dando umas recomendações, falou tanta coisa linda. E aí ele subiu no momento da ascensão. Eu queria falar que a Célia falou para me explicar o que é esse momento, esse Sheol. Quando as pessoas faleciam, como Abraão, Moisés, Todos eles. todos antes de Jesus, eles iam para um lugar, né? Uns falam mansão dos mortos, outros falam um não lugar sei, que... ia para um lugar e ficava lá. Só que ficava ali, né? Só que quando Jesus morreu, quando ele se deu ali na cruz por amor a cada um de nós, ele desceu lá e resgatou aquelas pessoas. Todas as almas aquelas cativas almas. do demônio, do Olha Satanás. que lindo, Todos irmãos. os cativos. Eu falo que é maravilhoso a obra desse Deus. Quando a gente vai estudando a Bíblia e vai vendo quanto amor, quanto amor, quanto amor. Por isso que tem gente que fala assim, foi para um lugar ali pagar pecado. Tem que pagar nada, não. Quando você Morreu, morre, gente. Quando você Não morre, tem você não mais paga jeito de pecado, fazer você não nada. vai para um lugar, não paga nada. Você vai repousar, você vai ficar lá no seio de Abraão, repousando lá, num canto, repousando. Todos nós, todos, sem exceção. E quando Jesus voltar... Lá não tem santo melhor do que o outro, não tem homem melhor. E depois, quando Jesus voltar, no dia do julgamento, estes vão levantar primeiro. Eles serão primeiros. Mortos, né? A palavra está falando isso, não é eu. Aí eles vão levantar, eles vão ser julgados, todos eles, segundo a sua consciência, segundo o seu... Lê o 13, bem, o versículo 13. Versículo 13 está falando assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus. Nem da vontade da carne. Nem da vontade de varão. Não, está tudo errado. Não. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso aqui, irmãos, Está falando de nós. Está falando do momento do batismo, sabia, né? Célia? Esse momento? Tá falando... Você nasceu de novo. Não foi de sangue, de carne, de vontade. Foi mas da vontade Deus. de Deus. Deus quis que você se tornasse filho dele. Filhos de Deus. Filhos. Todos quantos o receberam, né? E creram no seu nome, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. É muito importante esses versículos que a gente lê e a gente interpreta eles. Atenção, né? Depois ele vai falar assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. E esse era Jesus Cristo. Não é, né? Porque Jesus Cristo não foi, ele é. Ele veio, ele subiu, ele veio, desceu, subiu e deixou o Espírito Santo para nós, que é o próprio Deus, que é a própria vontade de Deus, é o próprio Deus conosco, junto conosco. Aqui falando no 18, fala assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha que lindo, né? Ele que o Deus Pai. A gente vê Jesus, viram Jesus, mas Deus ninguém vê. Eu acho que ninguém verá Deus, a palavra fala isso, né? É lindo, irmãos, a palavra hoje. O testemunho de João, ele vai falar, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Edna, paz, irmã. Bom dia, com alegria. Edna, nós estamos falando em Primeiro João, Evangelho de Jesus, segundo 1 João. O verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Que lindo, né, irmã?
Estou falando assim, ó, que nós éramos criatura, mas através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, filhos amados, filhos queridos, né? Eu falo que lindo, né? Aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e nós o somos. Somos filhos de Deus. Que coisa mais linda que essa, que é acordar cedo e saber, você tem um pai. E não é qualquer pai não, gente. É um pai amoroso, um pai poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Está em todos os lugares, em todo momento. Conhece o nosso pensamento. Conhece o nosso pensamento. Não, se a gente se esconder debaixo de um lugar muito escuro e tudo, não tem como fugir do nosso Pai. Ele é um Pai que cuida, é um Pai que zela, e basta a gente, como filhos obedientes, né, andar na presença desse Pai. Nunca se afastar desse Pai, andar, querer essa presença, porque Ele está conosco, mas em nós. Né, um dia o Fabiano perguntou assim para mim, por que Deus só ouve a sua oração e não ouve a minha oração? Eu falei, talvez seja a distância minha com Ele e a sua com Ele. Eu falei, talvez eu esteja mais perto dEle e você esteja muito distante dEle. Talvez seja isso, né? Eu creio que quanto mais a gente perto está do Senhor, mais Ele ouve as nossas orações. Então é ter essa intimidade, é ter essa certeza que Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que a gente abandone Ele, gente, Ele nunca vai nos abandonar. Ele é um Pai amoroso. Se a gente ama os nossos filhos, né, Edna, né, Ana? Nós que somos mãe, a gente sabe o amor que a gente tem pelo filho. O filho pode ser encrenca, o filho pode ser aquilo que todo mundo fala, isso daí não tem jeito não, mas a gente ama com amor. Imagina o pai. Eu estava assistindo um dia um programa do Ratinho e uma mãe reclamando do filhinho dela. O Ratinho, olha. Eu não aguento mais esse menino, Ratinho. Vende meus trem, acaba com a minha vida, Ratinho. Quantos anos o menino tem? 40. Ela falou... Como se fosse um bebê. 40 anos? Mete o cacete nesse cavalo. Mas olha, ela aí, é mãe. Agora vê, para nós, pais, vai ser sempre nossos filhos. Segunda... Que dia que eu fui na oficina em Franca? Quinta-feira passada, eu levei meu Fiat em Franca num amigo meu para arrumar a suspensão, a mola traseira que tinha quebrado. E aí chegou um senhorzinho baixinho e bem gente boa, com um Passat antigo. Ele falou, eu tenho um monte de carro antigo, vou te mostrar. Já fez amizade comigo, já pegou o celular, já mostrou. Aí quando chegou nos filhos dele, nos netos, aí ele falou, dá uma olhada, coisa mais linda. Gente, não, isso aqui, a gente tem que viver o restinho de vida da gente. Ele já era de idade, assim como eu, mais ou menos. Se a gente ama desse jeito, dá uma olhada, coisa mais linda. Aí mostrando os netos, os filhos. Depois foi mostrar o Opala que ele comprou, o jeito que ele comprou. Inteligente, viu? Você tem que ver que hominho. Aí, não, aí eu fiquei vendo, assim, sabe, o carinho, o amor para com as filhas, com os netos. Imagina Deus. Imagina a Célia. Não, a Célia, maior puxa-saco da Giovana e desse Huguinho, né? Eu amo. Então, agora você imagina Deus conosco. Fala para as irmãs como que eu era com o Fabiano. A Célia era... Nossa, o Fabiano tossia essa Célia lavava roupa com o pé no carrinho, chacoalhando. Eu dormia com o dedo no nariz Dormia com o dedo no nariz para ver se estava respirando. Era uma coisa. É. Mas, gente, aí eu falo uma coisa. E Deus, ele é assim, a palavra de Deus vai falar, pode uma mãe esquecer o seu filho que saiu do seu ventre? Mesmo que ela esqueça. Mesmo que ela esqueça. Eu jamais esquecerei. Porque o Deus, ele é mais do que isso. Se isso é lindo, é uma referência de amor, imagina a maior referência de amor que tem na terra é ser mãe.
né? Deus vai falar isso daí, eu sou mais ainda. Amém? Que essa palavra seja para o nosso coração, para o nosso dia, para a nossa vida. Eu vou dar um resuminho para falar o que Deus quer para nós hoje. Hoje, nesse dia, nessa terça-feira, Deus está falando assim para mim e para você. Eu te escolhi, eu te alcancei e através do meu Filho Jesus, você se tornou filha amada. Aleluia. Filho querido, filho amado. Entendeu, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filho, porque Ele fala. A palavra hoje vai ficar aqui para você gravar. Os que creram no seu nome, Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. Não foi da vontade da carne, não foi da vontade do varão, foi da vontade de Deus. Por isso, minha irmã, você é minha irmã em Cristo Jesus, né? Por isso que nós somos irmãos, quando a gente fala a paz, irmão, a paz, irmão, a paz, irmã, é porque realmente nós somos irmãos. Nós somos uma família, né? Não de sangue, mas de Deus, separada por Ele, escolhida por Ele. Olha que lindo que é isso. É maravilhoso. Eu me emociono quando eu fico imaginando isso, né? Um Deus que deu o Filho lindo dele, um unigênito, para que a gente se tornasse filha dele. Que amor grandioso, poderoso, misericordioso. Só tem que louvar, agradecer, benzer. Eu falo verdade, irmãos. Eu não consigo, eu não encontro palavra, não encontro, para dizer quanto amor nós temos, Pai. Obrigado, Senhor, quanto nós somos gratos, porque um dia abriste nosso entendimento, nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a palavra, né? Ai, é lindo, é lindo, é lindo. E Deus, pela palavra, Ele vai nos transformando. E ainda estamos sendo mudados dia a dia. Deus está nos formando como uma criança que nasce. Nós somos assim, né, na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós aceitamos Jesus, eu creio que a gente é como uma criança que nasce. Não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, mas o Espírito Santo é o nosso cuidador. Ele vai nos ensinando. Por esse caminho está errado. Não vai por aí que você vai se machucar. Faz isso, sabe? Faz aquilo. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo até sermos formados, sabe? Homens santos na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos todos juntos para a glória, participar com Ele da mesa. Vai ser lindo. Eu creio e eu creio que não está longe não a vinda desse Jesus, né? Ele não vai pisar aqui na terra, mas é nos ares. Aleluia. E ontem eu vi um pastor, ele falando assim, que a trombeta vai tocar só para os que estão mortos, viu, irmãos? Para nós não vai não. Ele vai vir em silêncio. E aquele que estiver pronto com ele irá assim, ó. Um piscar de olhos. Não, todo mundo vai ouvir a trombeta. Ele falou ontem, brincando. Eu acho que a trombeta, quando a trombeta tocar, todo mundo vai ver. O mundo todo vai ouvir. E aí, lindo, hein? não adianta correr, esconder. Não vai ser. Vai ser no piscar de olhos. Ai, que lindo. Vai ser assim, ó. Ele ali nos ares. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Ele vem, né, Edna, né? Irmãos, e era essa mensagem de hoje, que nós possamos guardar essa semente no nosso coração, em nome de Jesus. Nós temos um caderno cheio de oração de pessoas que estão precisando das nossas orações, que nós possamos orar por esses irmãos que estão precisando, necessitados. O Luiz Antônio
Carvalho, 2 vezes Carvalho. Ele pediu para que a gente orasse pela vida sentimental dele, pela vida Em financeira. nome de Jesus. E nós estamos orando pela vida dele, entregando ele na presença de Deus. O José, o filhinho da Mariana, nós estamos pedindo pela vida do José, Pai. Toca no José, cura, liberta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No A Consuelo. Consuelo, a mãe da Carol, o Samuel, o menininho de 12 anos, a Vitória Gabriele, a netinha da Solange, o Davi, a Giovana, o Hermes, a Zilda, o Hugo, irmãos, está precisando tanto de oração, o Huguinho está com Quem uma que é isso tosse, aqui? o Elcio, o Lugmar, Lugmar é um o amigo pastor, nosso, né? pastor A família Lugmar. dele, todos eles na presença Irmãos, do e Senhor. que o Espírito Santo esteja conosco, né? Sim. Nos E- dando e força, nós nos dando vamos continuar, sabedoria, e nós nos vamos- ensinando, nos ajudando, E nos nós- defendendo, nos protegendo. Colocar o Alcimar Não, também, e que nós- ela vai sim. fazer o exame agora essa semana. E sim, o Otávio, e colocando também o José Henrique, né? O nenê que nasceu, a Eva foi visitar, falou que ele tá lindo, irmãos, é o que nasceu prematuro, mas tá uma gracinha. Continua orando para o desenvolvimento do José Henrique, pela Rafaela, agradecendo a Deus que deu tudo certo, graças a Deus, e a gente só tem que agradecer. O Antônio, o irmão da Clemência, o Ronaldo, o João, primo da Lúcia, todos, entregando todos na presença de Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar, né? Entregar, pedir a bênção sobre cada um. Deus, nós te entregamos neste momento cada enfermidade. E você que está na live, se você tiver alguém enfermo, coloca na presença de Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que cura, um Pai amoroso, um Pai lindo, misericordioso. Coloca a tua mão poderosa, Pai, sobre cada filho teu, Senhor. Tocando, curando, libertando, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal. Nós te agradecemos, Pai, já te damos graça, te louvamos, te bendecemos. Eu estava aqui falando com a Eva agora há pouco, né? Eu falei, Eva, como Deus é maravilhoso, né? Quantas curas, quantas bênçãos. Eu quero colocar a minha amiga Ângela na presença de Deus Todo-Poderoso. Pedir a bênção de Deus sobre a vida da Roseli Imaculada, Roseli bom dia, Imaculada, paz. bom dia. A Ângela, sabe, é uma amiga minha que precisa muito das nossas orações. E eu creio no poder de Deus sobre a vida da Ângela, Pai, tocando, curando, libertando em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. Quantos testemunhos lindos. A gente ora, mas a gente vê tanta coisa linda acontecendo no nosso meio. E a gente só tem que louvar e agradecer. Amém? Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Que Deus amém. possa. Deixa eu falar. Amanhã, não sei o horário que eu vou fazer live, porque 7h30 eu tenho que estar lá no médico. Vou fazer uma consulta médica e é de rotina, viu, irmãs? Não tem nada, não. Só para ver as vitaminas. E eu vou passar na médica e ela marcou 7h30, então tem que estar 10 minutos antes. Eu não sei se vai dar para fazer a live. Se não der, eu faço depois do almoço uma live pra gente orar junto, tá bom? Mas no fim a gente vai fazer, tá? Mas no seu horário, Amém. tá bom? Amém? Irmãos, então que vocês tenham um bom dia, um dia abençoado, né? Em nome de Jesus, na paz, na graça. Hoje tem núcleo. Hoje tem núcleo. Núcleo, você está convidado, o nosso núcleo de oração na Casa do Meirel, às 19 horas. Está sendo uma bênção. A gente está junto, aprendendo a louvar a Deus, agradecer a Deus, a ministrar a palavra. Deus é poderoso, né? Amém? Amém. A gente ora um pelo outro. É isso aí. Então vamos falar a bênção apostólica. Vamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe seu dia, Amo seu vocês. trabalho, sua vida, Meu coração. e até amanhã. Até amanhã, se Deus assim Amém? nos permitir. Chuva de bênçãos. Chuva de bênção. Fiquei com Deus.